Nessa noite de quarta-feira, eu quero pregar sobre o tema Deus quer. Deus quer ou não quer? Deus quer. Deus não só quer, como Ele pode, porque tem gente que quer, mas não pode. Deus quer. Deus vai te tocar, Deus vai fazer algo na sua vida em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 8. Mateus 8. Quem encontrou, diga amém. Deus quer, eu creio que Ele quer. Eu tenho entendido isso a cada dia. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigado, querido. Olha o texto da palavra de Deus, Mateus 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Te louvamos por Tua palavra e abrimos o nosso coração, pedimos que o Senhor toque nossa mente, toque o nosso coração, a nossa alma, que o Senhor faça o que o Senhor quiser na nossa vida, nos levando ao centro da Tua vontade, cumprindo em nós, Senhor, o Teu querer, glorificando o Teu nome. Nós damos a Ti toda a glória por tudo que o Senhor fará nesta noite, no nome de Jesus, e todos digam amém. Levante sua mão direita e diga: eu sei que Deus quer e Deus pode. A lepra era uma enfermidade repugnante, daquela que quando vista dava um negócio ruim dentro de quem tinha esta experiência. Se já é ruim ver, imagine ser um leproso. Imagine a tragédia. Uma enfermidade terrível, terrível. Começava com algumas manchas, depois se tornava feridas e depois a coisa se complicava a ponto de cair um pedaço do corpo. Triste, terrível, difícil de conviver. Um leproso, além de ser leproso por estar enfermo, também era considerado impuro. Quer dizer, tudo o que um leproso tocasse se tornava impuro também. Se alguém encostasse no leproso, aquela pessoa se tornava impura também. Imagine o filho de um leproso sem ver seu pai há tanto tempo, levando uma comida para ele. Tinha que permanecer distante do pai, tinha que manter uma distância social, e não era 1,5 metros, era muito mais do que isso. Deixava a comida, ia aos gritos ou falando alto, dizia: pai, aqui tem o guisado que a mamãe faz, está aqui para você, pai, eu não posso chegar perto. Não, isso aí, você pode dar fim nisso, não dá para levar para casa, porque depois de você colocar a mão nesse prato, ele também será impuro. O pai comia lembrando daquilo. Imagine como seria, como era a vida de um leproso, que terrível era. Era lepra, distanciamento social, repugnante.
um leproso considerado impuro, não podia ter uma amizade a não ser com gente que vivia na mesma condição que ele. A Bíblia ainda diz que este homem estava coberto de lepra. Isso me leva a entender que era triste chegar perto dele, que se ele estava coberto de lepra, o estado dele já era avançado, o cheiro não era bom, as pessoas ficavam perto, não, ninguém ficava, as pessoas queriam distância de alguém assim. Para os religiosos, a lepra era considerada uma enfermidade decorrente de um pecado que a pessoa havia cometido. Eles pensavam assim, eles compreendiam desta forma. Aliás, quando você olha para a história bíblica, você vai ver uma ocasião em que Arão e Miriam falam mal de Moisés. Eram irmãos de Moisés, mas falam mal de Moisés. E da parte de Deus vem a lepra. E a lepra torna Miriam imediatamente acometida desta enfermidade. Arão não, porque era sacerdote e Deus não podia ir contra ele, porque Deus respeita a autoridade que dá. Mas Miriam, na mesma hora, ela ficou leprosa. É aquela Miriam que quando atravessou o mar vermelho cantou: só o Senhor é Deus. Ela mesma. Um dia louvou, outro dia murmurou, falou mal de Moisés, questionou a autoridade de Moisés. Será que Deus só fala com Moisés, não fala comigo também? E Deus viu, chamou a atenção, e isso aconteceu. Ela teve que pagar, passando por esta enfermidade, por todo o processo, para se tornar pura, reconsiderada, curada. Mas ela passou por isso. Então, quando a gente olha para a lepra, tem esse sentido. Aliás, até hoje tem gente que faz essa, ou tem esta compreensão, dizendo: viu, a pessoa se levantou contra mim, Deus castigou ela. Tem gente que leva para o campo da vingança essa ideia, sabe? Está vendo? Sabe por que a vida dele não vai para frente? Porque ele é contra mim. Viu, fulano morreu. Também estava na hora, né? Com aquele ar de vingança. Isso não é nada além do que uma atitude extremamente religiosa, ou cheia de religiosidade, uma ideia longe de Deus. Se alguém bater no seu rosto, oferece a outra. O verdadeiro evangelho é da tolerância, é de suportar um ao outro, é de, ao invés de agir com vingança, agir com amor, é do dar. Dar é mais importante do que receber. Este é o verdadeiro evangelho. Se você quer viver um evangelho de Cristo, é dessa forma, este é o caminho. Mas então, eles consideravam assim. Mas eu olho para esse texto e observo algumas coisas aqui. A primeira que eu observo, a primeira coisa é que a humildade agrada a Deus. Eu quero que você repita isso. Você diga: a humildade agrada a Deus. Se tem uma coisa que move o céu, é um coração humilde. É o coração que tem humildade. A humildade agrada a Deus. A maneira como este leproso se aproxima de Jesus é linda. Tem gente que, quando pede ajuda de um pastor, ou vem à igreja e pede oração, ele praticamente acha que Deus é obrigado a fazer algo. Às vezes a pessoa quer colocar Deus contra a parede e até diz: olha,
Deus tem que fazer até o dia 10, até o dia 12, até tal hora. Tem gente que quer dar ordem para Deus. Tem gente querendo pressionar Deus. E eu vou dizer o que está atrás dessa atitude. Não é outra coisa. Pode parecer que seja desespero. Pode parecer que seja extrema necessidade. Mas é orgulho. A pessoa que se aproxima e ela acha que ela merece. Não, escute. Quando nos aproximamos de Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é olhar para aquilo que a gente é. É lembrar da nossa condição. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Qual é a minha condição humana? Uma condição inclinada para o mal, para o pecado. Essa é a minha condição humana. Eu só me torno diferente porque o sangue de Jesus me cobriu, o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me purificou de todos os pecados. Então, quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu me aproximo de Deus, eu não posso vir com orgulho, eu não posso vir com soberba. Tem gente que quando ora, quer ensinar a Deus como tem que fazer, quer dizer para Deus qual é o caminho que Deus tem que trilhar, para responder. Tem gente até dizendo: Senhor, para eu ser abençoado com isso, o Senhor tem que tocar no coração do fulano de tal. Escute, Deus usa as coisas que não são, como se já fossem, para confundir as que não são. Você não sabe qual é o caminho que Deus vai fazer. Eu só sei de uma coisa: quando com humildade me coloco diante de Deus, é certo que o céu vai se abrir sobre a minha vida e o sobrenatural vai me alcançar. O leproso não pede, simplesmente adora. Ele não chega diante de Jesus: o Senhor sabe que eu sou leproso, o Senhor sabe da minha necessidade, deixa eu contar a minha história para o Senhor. Deixa eu contar que em 1983, deixa eu contar que um dia o meu vizinho olhou para mim com cara feia. Deixa eu contar que um dia minha mulher me abandonou. Deixa eu contar que um dia eu quebrei minha empresa. Deixa eu contar que a minha vida não tem sido fácil. Não, ele não chega contando uma história. Eu sei, todos nós temos uma história, somos resultados dela. Mas quando você chega diante de Jesus, saiba, a primeira coisa, Ele já sabe de tudo. Eu disse que quando você chega diante de Jesus, chegue diante dele sabendo que Ele já sabe de tudo. O que eu preciso fazer, pastor? Quando você se aproxima dele, não se aproxime com outro coração, a não ser com um coração humilde, reconhecendo sua fragilidade, ao mesmo tempo que você reconhece o poder que Ele tem. Reconhecendo sua pequenez, ao mesmo tempo que você compreende quão grande Ele é. Reconhecendo que você é falível, ao mesmo tempo que Ele é infalível. Reconhecendo que você é limitado, ao mesmo tempo que Ele é soberano. Entenda isso. Você chega diante de Deus com humildade. Como é a maneira que Ele chega? Ele se prostra com o rosto em terra. Há quem diga que Ele colocou o seu rosto aqui entre os joelhos e começou a adorar. E na adoração dele não tem negociata, não tem jeitinho, tem sinceridade. Ele olha para Jesus
se humilha diante de Jesus e começa a dizer em adoração: se bem quiseres, podes me limpar. Ele não diz: olha, quer saber, eu estou te adorando, se tu não me limpares, nunca mais te adoro. Ele não diz: eu estou aqui na mais de Cristo e eu vim te buscar hoje, e eu quero que o Senhor faça, se o Senhor não fizer, nunca mais volto. Não é esse sentimento. O coração dele é: Senhor, eu estou aqui, eu sei que tu pode, se quiser, se quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Não é: o Senhor tem até sexta-feira para fazer, e se não fizer, vou ficar triste com o Senhor, a intensidade da minha adoração vai diminuir. Não, simplesmente é: Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas, Senhor, reconhecendo a grandeza dEle, Senhor, reconhecendo que Ele é soberano, Senhor, reconhecendo que Ele tem poder, Senhor, reconhecendo o domínio está sobre ti, Senhor, sobre tudo tu tens autoridade, Senhor, se bem quiseres, podes me limpar. Podes me tornar limpo. O humilde se aproxima de Deus como alguém que precisa de Deus e reconhece isso. Sabe, essa noite não é noite de você levantar sua mão e dizer: o Senhor tem que fazer. Não, essa noite é a noite de você levantar suas mãos e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, pode me tocar. Se o Senhor quiser, pode fazer. Se o Senhor quiser, pode mudar a minha sorte. Se o Senhor quiser, pode abrir uma porta. Se o Senhor quiser, pode me prosperar. Se o Senhor quiser, pode restaurar minha sorte, a minha vida, a minha família. Se o Senhor quiser, pode restituir a minha empresa, os meus negócios. Se o Senhor quiser. Se você chegar com um coração assim, eu lhe garanto, o céu vai se abrir sobre você. Por quê, pastor? Porque o orgulhoso acaba atrasando os processos de Deus na sua vida. Por quê, pastor, que atrasa? Porque primeiro Deus tem que quebrar o orgulhoso, fazer ele ficar humilde. A Bíblia diz que o Senhor dá graça ao humilde e abate o soberbo. Então, se eu chego cheio de orgulho, ele primeiro tem que quebrar o orgulho, para depois eu ser humilde, a fim de entender que não é do meu jeito, é do jeito dele, que não sou eu que determino, é Ele que determina. E glória a Deus, a mão dele está estendida sobre você nessa noite. A segunda coisa que eu percebo nesse texto é que a purificação é de dentro para fora. Diga: a purificação é de dentro para fora. Isso aqui é forte. Os religiosos querem mudar você de fora para dentro. Há um espírito de religiosidade querendo mudar você de fora para dentro, mas o Evangelho traz transformação, é de dentro para fora. E por que eu digo? Porque começa aqui com humildade. Os homens olham para o seu exterior e te julgam. Todos olhavam para aquele leproso e viam um pecador. Está assim porque deve ter pecado, está assim porque deve ter feito alguma coisa errada, Deus castigou. Olha só esse leproso. Hein? Descobre o que ele fez, que eu não quero fazer não, porque olha, Deus ficou chateado com ele. Até porque quando você olha para o pecado dos outros, parece que você é mais santo. Mas só Deus sabe como tem que te tratar. Agora escute o que acontece com ele. Ele é um leproso e ele chega com humildade diante de Jesus. E na adoração que ele tem diante de Jesus, algo começa a acontecer. Escute o que eu vou falar. É sempre assim, quando você começa a adorar, algo começa a acontecer dentro de você. Quem está te olhando não entende.
quando as tuas mãos se levantam, quando a tua voz é levantada, quando o seu coração é colocado diante dele. Mas algo começa a acontecer no seu interior. Você já começa a ser transformado pelo poder da presença do Espírito Santo. O evangelho transforma de dentro para fora. O leproso não ficava coberto de lepra do dia para a noite. Não. No caso de Moisés, quando estava no Monte Sinai, que Deus o chamou, ele questiona dizendo: Senhor, como é que eu vou me apresentar diante de Faraó? Aí Deus diz: coloca a mão no teu peito. Ele colocou, tira. A mão estava leprosa, ficou na hora leprosa. Era um toque de Deus, era Deus ensinando Moisés a confiar no caráter dele. Aí Deus diz: coloca de novo a mão no teu peito. Ele coloca, tira. Tirou, a mão estava sã novamente. No caso de Miriam, que foi castigo de Deus, sim. Mas esta enfermidade, quando você vê, por exemplo, a história do general Naamã, a lepra não dominou ele do dia para a noite. Ele estava dentro de uma farda, fardado. E aí a lepra veio dentro da farda, ninguém viu, foi crescendo, crescendo, até uma hora que começou a aparecer. Uma hora a roupa não podia esconder mais a lepra. Na tipologia em relação ao pecado é assim, é um pecadinho hoje, um amanhã, e outro depois, e outro depois, e outro depois, e daqui a pouco não dá para esconder mais. Porque um abismo chama outro abismo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Num determinado momento não podia mais esconder a lepra, mas a transformação assim é de dentro para fora. Porque às vezes, quando alguém me procura buscando ajuda, a pessoa quer resolver os seus problemas de relacionamento, as suas questões financeiras. Pastor, ora por mim. E nem sempre o Espírito Santo dirige a gente para orar pelos problemas que a pessoa tem, mas pelo problema que a pessoa é. Deus não quer resolver as coisas ao seu redor, Deus quer começar por você. Se você chega com humildade diante dele, se você chega se colocando numa posição de adoração diante dele, a presença dele vem em você, começa a mover dentro de você. Daqui a pouco você já não é mais o mesmo, e as coisas ao seu redor começam a passar por transformação. Quando você olha, a sua família já não é mais a mesma, seu casamento não é mais o mesmo, sua vida econômica não é mais a mesma, o seu trabalho não é mais o mesmo. Você começa a ver Deus em tudo quanto você faz, porque Ele vai se manifestando. É muito importante isso. Um dia Jesus disse aos fariseus: ei, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, que coais um mosquito e engolis o camelo. Sois formosos diante dos homens, como sepulcros, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Ó fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o seu exterior fique limpo. Enquanto os homens estão preocupados com a aparência, Jesus está olhando para a essência. Glória a Deus que você está aqui, porque a palavra de Deus está tocando no seu interior e está começando a trazer uma mudança aí dentro. Isso aqui alegra o meu coração. Em terceiro, só Ele pode fazer isso. Jesus te faz livre. Diga: eu sou livre em Cristo Jesus. Um leproso se tornava o quê? Escravo da lepra, condenado à morte. Um leproso não esperava a cura, porque não era uma enfermidade reversível. Na maioria das vezes,
quem pegava a lepra morria de lepra. Então ele já estava condenado à morte, não tinha tratamento para isso. Mas este leproso não continuou mais sendo o mesmo, desde o momento que resolveu consigo: eu vou ter com Jesus, e eu não vou chegar diante dele dizendo que eu quero assim, definido, sabe, orando, dizendo como ele tem que fazer. Eu vou chegar diante dele com humildade, reconhecendo que eu sou pequeno. Eu vou chegar com ele, eu vou adorar. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Se ele quiser, ele me toca, muda a minha história. Se ele não quiser, fazer o quê? Ele chega assim. Agora escute, qual é o tema desta mensagem? Qual é o tema dessa mensagem? O que eu disse no começo dessa mensagem? Deus, e Deus pode. Ele diz: se quiseres, para um Cristo que quer. Você entrou aqui e talvez essa seja a sua realidade. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir uma porta. Então eu vou dizer uma coisa aqui: por causa da tua adoração, da tua humildade, você vai viver uma porta aberta nos próximos dias. Seja uma enfermidade, seja um problema na família, seja uma situação financeira, seja o que for, Deus quer que você seja abençoado, e você vai ser. Você vai ser abençoado. Sabe o que aquele leproso estava acostumado? A ser empurrado, a ser xingado, a ser desprezado, a ser rejeitado. As pessoas, quando ele chegava perto de alguém, ele tinha que dizer que ele era leproso. Ele tinha que dizer: ei, eu sou imundo, eu sou imundo. E as pessoas se afastavam dele, xingavam ele. Ele era uma pessoa à margem. Mas quando ele se encontra com Jesus, adora Jesus, se prostra diante de Jesus, se humilha diante de Jesus e diz: se bem quiseres, podes me purificar. Eu gosto do texto, porque a Bíblia diz que Jesus estende a mão e lhe toca. Ao invés de empurrar, ao invés de dizer sai para lá, ao invés de rejeitar, ele mesmo disse: aquele que vir a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando você chega diante de Jesus, ele te recebe. Quando você chega diante de Jesus, você vem para ser abraçado por ele. Pastor, e a lepra? A lepra não pega em Jesus. O que está em Jesus pega no leproso. Não é a lepra que define quem Jesus é quem Jesus é que define como você vai ficar. Ei, esse tempo de escravidão está acabando na sua vida. Esse tempo de miséria está acabando na sua vida. Esse tempo de desprezo está acabando na sua vida. Jesus te toca hoje e te faz livre. Agora, a coisa mais incrível que eu olho no texto bíblico é no relato deste episódio lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1 e o versículo 45. Que daí vem a conclusão. Qual é a conclusão dessa palavra? É que ele tomou o seu lugar. Levante sua mão direita. Diga: Jesus tomou o meu lugar. Ele morreu para que você pudesse viver. Ele levou os seus pecados para que você pudesse ser livre de todo o pecado. Ele levou as suas enfermidades para que você pudesse ser curado. Ele levou todo o peso sobre ele para que você pudesse ser livre. Olha o que diz Marcos 1 e 45. Mas tendo ele saído, quem? O leproso, entrou a propagar muitas coisas e divulgar a notícia. As pessoas conheciam ele, sabiam quem ele era, e começaram a ver o quê?
ver um ex-leproso, porque a igreja é assim, é igreja de ex. É verdade. Eu olho para trás e eu fico pensando o que Jesus fez na minha vida. Se voltar há 25 anos atrás, eita Deus, Juninho, bagunceiro, luta, que ensinou o pai a orar. Se voltar há 20 anos atrás, o Jesus, Júnior que incomodou o pai, e o pai disse: Senhor, tem misericórdia. Eu não sei se meu pai disse isso, mas se chegou perto, era justo. Afasta de mim esse cálice. Então, se olhar para trás, você olha para trás, a vida que você tinha hoje, o que Jesus fez por você até agora, quem você era e quem você está se tornando. Ah, pastor, eu estou longe de ser perfeito. Não tem problema, pelo menos você está caminhando em direção ao propósito de Deus. O inimigo quer dizer que por você não ser quem Deus quer que você seja hoje, que não tem jeito. Escute, dê um passo de cada vez. O que você não pode fazer, a graça de Jesus te toca e transforma. Mas dê um passo de cada vez, dê um passo. Ei, não entregue a sua alma a essa acusação do diabo. Não. Jesus já te libertou, você é livre. Você é livre para adorá-lo, para servi-lo, você é livre. É assim ou não é? Chega uma hora que você olha para trás e você diz: eu era isso mesmo, rapaz. E por que é que eu mudei? Porque Ele tomou o meu lugar. Diga: Jesus tomou o meu lugar. Olha o que diz o texto: a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. O que é isso, pastor? Quem é que ficava em lugares ermos? Ficava lá fora da cidade, ficava isolado, rejeitado, não podia entrar na cidade. Quem era? Era o leproso. Mas agora o leproso entra e Jesus fica lá fora. Tudo que você precisa para viver o extraordinário de Deus neste ano de 2020, Jesus já preparou para você. Ele foi ferido para que você fosse o quê? Livre. Ele pagou o preço na cruz do Calvário para que você tivesse vida. No seu corpo Ele levou as nossas enfermidades, e o seu sangue tem poder para nos perdoar de todos os pecados. O que você quer dizer com tudo isso, pastor? É que você tem a condição plena de sair daqui hoje livre. E por quê? Porque há poder no sangue de Jesus. Tenha essa consciência no seu coração. O inimigo vai te acusar. Quem acusará os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Você está aqui para sair daqui hoje com essa convicção. Essa convicção: a minha humildade agrada a Deus. A minha humildade agrada a Deus. A transformação é de dentro para fora. Talvez você queira mostrar para todo mundo que você agora é de Deus. Não, dê um passo por vez. Se relacione com Jesus, adore a presença. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais mudança vai ter na sua vida. Chega uma hora que você vai olhar para si mesmo. O que aconteceu comigo? Fica até mais bonito. Pastor, não pode. É porque você vai ficar tão alegre com aquilo que Deus quer fazer na sua vida e está fazendo já, que o teu rosto vai ficar brilhando. E a Bíblia diz que o coração alegre. Você está solteiro, se converte, entrega a sua vida para Jesus, que você vai ficar até mais bonito. Você está aí encalhada, solteira,
dizendo: Senhor, aquele que vinha a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Para com isso aí. Deus não vai te mandar qualquer coisa também não. Mas entrega teu coração a Jesus, deixa Ele transformar o teu interior, que aqui ó, o teu rosto vai ficar bonito. A transformação acontece de dentro para fora. Jesus te faz livre. Diga: é Jesus que me faz livre. Não tem cadeia que resista ao poder da palavra que é liberada sobre a sua vida hoje. Não tem grilhão que resista à palavra que é liberada sobre a sua vida hoje. Hoje a libertação vem sobre a sua vida. Hoje você se torna livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você só pode adorá-lo porque Ele tomou o seu lugar. Diga: Jesus tomou o meu lugar. Diga: há poder no nome de Jesus. Você crê nisso? O que esse nome faz? Quebra todas as cadeias. Jesus entra na tua casa hoje. Jesus entra em meio à tua família hoje. Jesus restaura os teus sonhos hoje. É tempo, olha, escute o que eu vou falar aqui. Deus está começando a trazer restituição a você. Deus está trazendo um tempo novo sobre a sua vida.